Terceira revisão de eletricidade. Vamos lá? Começar? O que a gente tem que ver nesse vídeo? Várias fórmulas. Dá pra se chamar esse de vídeo de fórmulas. Vamos começar então. Primeira coisa que a gente faz é relembrar que trabalho é igual a Q E vezes D. Uma forma legal de tu tentar decorar todas essas fórmulas é tu usar alguma palavra que tenha Q, outra palavra que comece com E, outra palavra que termine com D, comece com D, tanto faz, para te decorar, tá? Mas essa é a primeira delas. O trabalho é igual a QED, certo? É uma relação legal de ser relembrada. Só que ela é bem trivial de ser deduzida. Tu vai lembrar dela se tu fizer muito exercício. Por quê? Porque trabalho é igual a força vezes deslocamento. Isso para o ensino médio, para o ensino superior não, né? E força é igual a Q vezes E. Joga a força aqui em cima que você tira essa relação, tá? Próxima fórmula que vocês têm que saber. O que seria o? O é DDP, diferença de potencial, é igual ao trabalho dividido pela carga. O que é diferença de potencial? O que é DDP? Diferença de potencial é exatamente isso. Diferença de potencial é a variação da energia potencial, ou seja, a variação da energia potencial é o trabalho, que foi realizado esses dois pontos. A diferença de potencial dividido pela carga, certo? Essa é a definição do U. E claro, vocês lembram que U é igual ao potencial de um ponto menos o potencial de outro ponto. Se tinha uma carga aqui e uma carga aqui, a diferença de potencial entre esses dois pontos é VA menos VB. Esse é o valor de U. Outra relação muito importante de decorar, eu acabei decorando assim. Trabalhar o quê? Eu acabei decorando dessa maneira. Fiquem mexendo com a fórmula até achar alguma palavra, o nome de alguém que seja fácil de bitolar, certo? Próxima relação que é muito interessante de vocês relembrarem é assim, que o potencial ele é somatório, ou seja, ele é uma coisa escalar, tá? Potencial não é vetorial. Qual o potencial desse ponto? Sei lá, 2 volts. O potencial desse ponto não é para cá. Ele é um potencial, ele é um ponto que tem alguma energia potencial, não tem direção. O que isso significa? Que se eu quiser, por exemplo, saber qual que é o potencial desse ponto aqui, sabendo que eu tenho um monte de cargas, como é que eu vou calcular o potencial desse ponto? É só eu calcular o potencial esse ponto aqui em relação só a essa carga, mais o potencial em relação a essa carga, mais o potencial em relação a essa carga, mais dessa, ou seja, o potencial resultante é simplesmente o somatório dos V's, tá? O somatório de cada um dos V's. Bisurado? E o que é V? Qual que é o potencial? Qual é a fórmula para achar o potencial? Tu pode usar essa fórmula, né? Mas o jeito que tu vai acabar deduzindo de forma bem trivial, porque deixa eu fazer nessa próxima página. Você sabe que U é igual a trabalho sobre Q. Eu vou chamar esse U de V. Eu vou considerar que um dos pontos VB é igual a zero. Então eu sei que VA é igual a U, porque VB é igual a zero, que é igual ao trabalho, só que trabalho é força vezes deslocamento, dividido por Q. Eu estou fazendo essa dedução de forma muito acochambrada, tá? Muito acochambrada mesmo, porque o objetivo aqui é que vocês lembrem-se, nenhuma prova vai pedir para vocês deduzirem. Se vocês quiserem entender melhor como isso funciona, assistam nossos vídeos nível 2, beleza? Que nós vamos fazer nas próximas aulas. Mas como F é igual a K, Q vezes dividido por D ao quadrado, o D ao quadrado vezes esse D, e aqui tem esse Q, né? O D vai cortar com esse D, tudo bem? E esse Q vai cortar com um dos Qs, que é o Qzinho. Ou seja, V é igual a K, Q sobre D. Eu acho legal decorar essa fórmula. V é igual a K, Q sobre D, porque tu usa bastante calcular potencial. Bisurado? Prosseguindo então. Outra coisa que você tem que relembrar é energia. Vocês sabem que trabalho é igual à variação da energia. Se você considerar que, por exemplo, a variação foi a energia meio que nesse ponto a energia era zero e ele foi para esse ponto, tá? Nós podemos considerar que a variação de energia é só a energia final que a carga tem nesse ponto. Só a energia cinética, por exemplo, que ele adquiriu. Tudo bem? O trabalho foi a energia cinética que ele adquiriu, daria para considerar dessa maneira. Então eu vou saber que a energia potencial, EP, é igual a carga vezes VA. Eu acho que não ficou bem explicado, então eu vou reescrever isso daqui. Mas dessa forma você tem que saber. Energia é igual a Q vezes V. Tá? Energia é igual a Q vezes V, ou seja, energia é igual a K, Q sobre D.
São as três grandes fórmulas. Força kq² sobre 2. Melhor. Força kq sobre d ao quadrado. Energia potencial kq sobre d. E potencial kq sobre d. São três relevantes. O campo qual que seria? O campo elétrico. K vezes Q dividido por D ao quadrado. Na verdade eu disse três, mas são essas grandes as quatro fórmulas, tá? Essa da energia potencial aqui, como é que você deveria concluí-la? Você devia lembrar aqui, reescrever aqui nesse cantinho. Vou continuar usando essa cor, por mais que esteja ficando maçante, eu vou usar ela. Energia, por exemplo, em dois pontos AB é igual a energia cinética B menos a energia cinética dA. Não quero que essa revisão fique demorada, então vou fazer rápido. Vou dizer que a energia cinética desse ponto A aqui é um menos, tá? Energia cinética dA. Energia cinética do ponto A é igual a zero. Então a energia cinética disso aqui é igual a energia cinética dB. Isso que eu estou considerando é o seguinte. Nessa situação eu tenho uma carga aqui e outra carga aqui. Essa carga estava num ponto A inicial, onde ela estava parada. Essa carga é positiva, essa carga é positiva, ou seja, ela está sendo repelida para lá. Aqui ela estava parada, e aí quando ela vai vir para cá, ela vai ter uma energia cinética nessa movimentação entre os pontos. Bisurado. E aí, usando essas relações entre as fórmulas, ou seja, energia, você sabe quanto que vale, etc, etc, usando esse fator daqui, você vai concluir que energia potencial do ponto A é igual a carga vezes o potencial do ponto A. Pense um pouquinho se você quiser, mas isso aqui já devia estar, não necessariamente a dedução devia estar com você, mas a lógica do negócio você já devia saber. Essa fórmula já devia ser manjada. Próximo fator, elétron-volt. O que é o elétron-volt? Isso é uma coisa que eu, pelo menos, demorei muito para lembrar. Eu estudava, é fácil de estudar, só que eu sempre esquecia. Então anote em algum lugar para te sempre ficar relembrando. Às vezes eles vão te pedir para calcular em elétron-volt. E é bom saber rededuzir o que eu vou mostrar agora. Elétron-volt é o quê? Trabalho. Desculpa, deixa eu falar a definição primeiro. Elétron-volt, que pode ser representado pelo símbolo Ezinho, V, ele representa o trabalho realizado pela força elétrica entre dois pontos, com uma DDP de 1 volt. Então tem esse ponto, a DDP entre esses dois pontos é 1 volt. O trabalho realizado para transportar uma carga de 1 elétron, certo? É igual a 1 elétron-volt. Ou seja, nós sabemos que trabalho é igual a Q vezes a diferença de potencial U, mas nós sabemos que Q é 1,6, que é a carga do elétron, né? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Tranquilo? O que mais que nós sabemos? Nós sabemos a diferença de potencial, que é igual a 1 volt. Ou seja, 1,6 vezes 10 na menos 19 vezes 1, que é igual a... Ou seja, 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Tá? Elétron-volt é medida de trabalho, ou seja, medida de energia. Energia é dada em joules, ou joules, ou sei lá como é que pronuncia. Esse menos aqui, ele é totalmente insignificante, porque nós estamos trabalhando aqui com a energia, o trabalho. E o trabalho, nesse caso, é um trabalho positivo. O transporte está sendo positivo, certo? A última informação que seria interessante que vocês soubessem é a respeito de superfícies equipotenciais. Ah, não, são duas relações, mas vamos falar de superfícies equipotenciais, que são uma coisa bem trivial, se vocês forem pensar. É bem natural o que significa. Eu tenho, por exemplo, essa carga positiva aqui central, gerando vários campos elétricos em várias direções pré-determinadas. Se eu disser que, por exemplo, todos esses pontos têm o mesmo potencial, eles estão sobre uma superfície equipotencial. Se eu tivesse um campo uniforme nessa direção, por exemplo, e eu dissesse que aqui todos os pontos nessa linha estão com potencial VA, todos os pontos nessa linha estão em uma superfície equipotencial, certo? Outra definição que foi dada. E a última, e essa sim, essa é bem relevante, muitas vezes o pessoal esquece, não pode errar esse tipo de fator, que é o seguinte: as cargas positivas se deslocam naturalmente para pontos de menor potencial, V menor, tá? Então se eu botar um campo elétrico para cá, e eu botar uma carga positiva para cá, ela vai ir nessa direção, diminuindo o seu potencial. Porque tem uma carga aqui gerando, por exemplo, uma carga mais gerando. Como ela está se afastando, o V dela está diminuindo. O potencial dessa carga vai diminuindo,
tá? Só que se essa carga fosse negativa, se ela for negativa, o V vai para o maior. O que significa que cargas negativas tendem naturalmente a ir para pontos de maior potencial. Então, você tem uma carga positiva aqui, por exemplo, gerando um campo. Eu tenho uma carga negativa aqui, essa carga vai tender a vir para cá, óbvio. Só que o que isso significa? Que eu tenho um campo para cá, desculpa, uma carga positiva que está gerando. Isso significa que eu tenho um campo para cá, que a carga positiva gera, e uma carga negativa indo no sentido contrário ao do campo, o que continua sendo natural. Mas se ela vai em sentido contrário, quer dizer que ela se aproxima. Tudo bem? Então a carga negativa, ela está aumentando o seu potencial. Cargas positivas vão para potenciais maiores, cargas negativas tendem a ir para pontos de maior potencial. Decoraram isso daí? Bitolaram? Eu tinha falado que eram duas coisas, mas tem mais uma. Perdão pela minha incompetência. O que vocês têm que lembrar? Essa fórmula, sim, vocês vão usar demais, em experimento de Millikan e sei lá mais o que. Quando tu tem um campo uniforme, tá? Eu posso ter uma fórmula que é bem fácil de deduzir. No caso do campo uniforme é bem fácil de deduzir, que é para te calcular qual que é a diferença de potencial em relação ao campo. Mas é melhor tu ter essa fórmula em mente, tá? São umas 5 fórmulas que eu mostrei até agora que vocês têm que ter em mente. Que é U, diferença de potencial, é igual a E vezes D. A diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é igual a E vezes a distância que foi percorrida, tá? Onde E, no caso, é o campo que está sendo gerado. Vocês podem ver isso bem facilmente por K, Q dividido por D é igual a E, que é igual a K, Q dividido por D ao quadrado, vezes D. Bateu? Essa dedução que eu mostrei é válida? Não. Nenhuma dessas deduções que eu estou mostrando nesses vídeos são deduções muito inteligentes, tá? São deduções bem acochambradas em que eu estou desprezando o fato de vetores e tal, porque isso é uma revisão. Se vocês quiserem uma análise mais aprofundada, podem fazer por vocês mesmos ou assistir os vídeos que vão vir a seguir. Fechou, pessoal?